Inclusive, eu vi aqui uma foto que eu comecei a dar risada. O Eduardo Bolsonaro, eu lembro que ele foi para a Copa do Mundo, o Eduardo Bolsonaro, enquanto os bolsominions estavam na porta do quartel, com água de coco até o joelho, e ele falou que foi entregar um pendrive pro pessoal lá do Catar, que são aliados do Bolsonaro. Eu acho que o Sheik devolveu o pendrive pro Lula. Tá aqui, ó, o representante do Catar, ao lado, vou até ampliar aqui pra você, ao lado do Lula. Acho que ele foi lá devolver o pendrive, né, o Eduardo Bolsonaro. Não devia ter muita informação lá, né, que o Catar não apoiou o golpe do Bolsonaro, então deu ruim aí. Agora mandou enviado um dos familiares do ditador lá para encontrar com o Lula, então deu ruim aí. Pois bem, a posse do Lula foi maravilhosa. Gostei muito da ideia de terem várias representantes do povo passando a faixa para o Lula. Inclusive, a gente tem que agradecer ao Bolsonaro por ter fugido, porque aí isso possibilitou essa imagem bonita. Imagina se fosse o Bolsonaro entregando a imagem para o Lula, assim, fazendo... E a festa não seria tão boa com uma presença daquelas, um espírito ruim daqueles no meio da festa, né? Então só tinha gente de bem ali, muito melhor. Apesar que seria bom ver a carinha de bunda do Bolsonaro vendo uma festa daquele tamanho pro Lula, muito maior do que qualquer festa que ele já teve para ele. Pois bem, o Lula assumiu, primeiro ele fez um discurso no Congresso Nacional. No discurso no Congresso Nacional, um discurso de estadista. Eu não lembro de um presidente, inclusive em toda a América Latina, que eu vi discurso de posse de outros presidentes, enfatizar tanto o meio ambiente, enfatizar tanto a luta contra o racismo, a luta para ter igualdade tanto de paridade de gênero, ou seja, um homem não pode ganhar mais do que uma mulher fazendo a mesma função. Ele citou exatamente isso, o Lula, falando também sobre negros e brancos, indígenas, que todos têm que ser iguais, e falando tanto sobre a fome e o combate à fome. Eu não lembro de nenhum discurso assim parecido. E uma coisa, muitos setores da grande mídia, jornalistas, começaram a cobrar do Lula, isso já antes do discurso dele, que ele falasse de pacificação do Brasil. Pacificação do Brasil. Alguns veículos de mídia começaram a cobrar abertamente a anistia ao Bolsonaro. Anistia, assim, ao Bolsonaro, para pacificar o Brasil, o Bolsonaro tem que ter aí um perdão por seus crimes. Que o pessoal da grande mídia fajuta isso. Pois bem, Lula fez um discurso, ele mostrou que não vai ter anistia. Falou, vão ser todos responsabilizados penalmente pelo que cometeram. Ele citou isso também, os crimes da pandemia. Falou, esses crimes vão ser responsabilizados. Só faltou o Lula falar, ó, nós vamos pra cima deles. Só faltou isso. Depois, já no Palácio do Planalto, depois de subir a rampa. Aliás, subir a rampa, tem uma coisa bonita sobre subir a rampa que eu acredito que muita gente não saiba. Tem um simbolismo muito grande o presidente subir a rampa. Quando o gênio Oscar Niemeyer, ele projetou o Palácio do Planalto, ele projetou Brasília, né? Quando ele projetou o Palácio do Planalto, ele colocou um simbolismo que muita gente acaba não sabendo, mas para quem sabe é importante. É o seguinte, o Palácio do Planalto foi projetado para estar acima de Brasília. Brasília é plana, o palácio fica acima. E ele colocou uma rampa. Qual é o simbolismo ali? Quando tem uma passagem de poder, o presidente eleito, ele está abaixo e o atual presidente, ele está acima, simbolizando aquele cara está no poder e esse aqui ele é um cidadão comum, ele é um civil. Ele sobe a rampa. Naquele momento em que eles estão juntos ali em cima, temos dois presidentes. Tem o presidente que vai deixar o cargo e o presidente eleito. É passada a faixa e o presidente, esse é o rito, e o presidente que entregou a faixa, que está saindo do governo, ele desce a rampa. Eu lembro em 2010, chorei igual um louco quando o Lula desceu a rampa, porque ele desceu a rampa e quebrou o protocolo, foi para os braços do povo, e ali era um dia de festa, né? Tinha a primeira mulher presidenta do Brasil e tudo mais, foi bem bonito. Então, esse é o simbolismo. Você está aqui, você é um civil, quando você sobe, você é o presidente. E aí depois o presidente desce e ele volta a ser um cidadão comum. Inclusive, quando chefes de Estado de outros países vêm ao Brasil, eles sempre sobem a rampa. Enquanto ele está ali, ele é um chefe de Estado de outro país, tem o respeito e tudo mais, ok, mas quando ele sobe a rampa para se encontrar com o presidente, ali não, ali são dois chefes de Estado. Tem esse simbolismo. Inclusive, nenhum presidente dos Estados Unidos jamais aceitou subir a rampa, sabia disso? Eles não aceitam ficar nem por um segundo numa posição de inferioridade ao presidente do Brasil. O primeiro a subir a rampa foi o Obama numa visita ao Lula. Quem fez com que o Brasil tivesse soberania foi o Lula. Antes dele, nenhum jamais subiu a rampa do Palácio do Planalto. Só uma curiosidade aí.
E o Lula sobe a rampa, no caso não tinha, não tinha ninguém ali. E no discurso depois, ele faz um discurso mais falando sobre pacificar, sobre retomar contato com familiares, com amigos que foram perdidos, que ele vai governar para todo mundo, não só para quem votou nele, tudo mais. Mas em determinado momento ele fala, ó, os crimes, essa destruição do Brasil serão julgados na lei. E aí o povo cantou sem anistia, sem anistia, sem anistia. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria vergonhosa, dizendo discurso de Lula indica caça às bruxas de Bolsonaro, erro de Lula. É uma matéria da Folha, matéria de capa da Folha, opinião do jornal, editorial, descascando o Lula, dizendo que o Lula agora vai perseguir o Bolsonaro, os bolsonaristas. Olha, a Folha tá louquinha para voltar a emprestar carro para uma ditadura militar estuprar, matar, torturar pessoas inocentes, torturarem crianças, como fazia, viu? A Folha tá louquinha, e essa é a impressão que dá. Porque, olha, você pegar o discurso do Lula, num momento histórico como a gente vive, a gente derrotou o nazifascismo do Brasil. O presidente que tentou dar golpe de Estado, que ficou 4 anos falando que ia dar golpe de Estado e tentando articular, fugiu do país, ele abandonou o cargo. A primeira vez, desde que o Brasil existe, desde que teve a independência do Brasil, é a primeira vez que um presidente abandona o cargo. A Folha nem sequer fez uma cobertura bem, assim, michuruca disso, uma cobertura bem tranquila, como se fosse só um dia a mais, assim, na história do Brasil. Sem dar importância à parte histórica disso, um presidente abandonar o cargo. Aí, o Lula faz um discurso histórico, fala de meio ambiente, fala que vai governar para todo mundo, fala que vai acabar com a fome, fala que vai colocar o povo de volta no orçamento, fala que tem que ter igualdade, paridade de gênero, tudo mais. A Folha vai lá e fala, não, vai ter caça às bruxas. Até o termo tá errado. O termo caça às bruxas foi usado lá muitos e muitos anos atrás, quando a Igreja Católica lá na Europa perseguia todo mundo que ia contra os dogmas da igreja, falava que a mulher tal era bruxa e queimava viva. Era isso. Então era, ó, a igreja manda fazer isso. Praticamente o que o bolsonarismo queria fazer se o Bolsonaro se reelegesse, né? Ó, a igreja manda ser assim, assim, assado. Você não fez assim um pouquinho, ou reclamou da regra, é bruxa, queima viva. Era isso. Ou fez alguma coisa que a ciência da época não explicava, bruxa, queima. Era isso. Isso era caça às bruxas. As bruxas não tinham... as mulheres não tinham direito de defesa. E nenhuma delas cometeu crime algum. No caso, nós estamos falando de um governo que matou, assassinou. Quem diz isso não sou eu, são estudos. 400 mil pessoas só para não comprar vacina. Porque se comprasse vacina, os médicos bolsonaristas, que estavam lucrando centenas de milhares de reais por mês, cada um deles vendendo consulta para bolsominion imbecil que pegava Covid, e pra gente que não era bolsominion também, que pagava 100 não, pagava 800, 900, R$1.000 por consulta para cada médico, e aí eles ganhavam uma nota. Aí ia acabar a mamata deles, né? Eu tinha um médico bolsominion lá em Curitiba que ele falava, olha, nenhum paciente meu morreu. Difícil achar morrer, a taxa de mortalidade era 1%, né? Se 99 sobrevivem, bom, de cada 100, aí cada consulta dele era R$800. Imagina o cara tem 200, 300 pacientes por dia pagando R$100 para ele. O médico que até antes da pandemia ganhava 10, 15 mil por mês. 15 mil por mês. Pois bem, então o Bolsonaro não comprou vacina para esse pessoal continuar ganhando dinheiro. Aí, e para as farmacêuticas e tudo mais, os planos de saúde bolsonaristas também. Aí, os crimes documentados. Fora os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí a Folha acha que exigir punição para isso, nos termos da lei, hein? É caça às bruxas. Matéria de editorial. Aí depois a Folha fez uma outra matéria, capa do site da Folha, sobre a coleira da Resistência. A Resistência é a cachorrinha do Lula e da Janja. Coleira da Resistência custa R$300. Quer dizer, em tudo que aconteceu, aquele dia maravilhoso, o destaque da grande mídia para o preço da coleira da cachorrinha, que para eles é caríssimo, uma coleira de R$300. Com o dinheiro do Lula, o dinheiro é dele, ele compra a coleira, se ele quiser comprar mais de 10 mil, compre. Com todo de diamante, que compra. É 300, tá. Aí, e o caça às bruxas do Lula. É isso, essa é a grande mídia do Brasil. Eu vou falar, é bom que agora nós temos vários veículos progressistas para mostrar. Porque tinha uma época que a esquerda falava, deixa eles falarem. E sabe o que acontecia? Eles foram plantando fascismo, eles foram plantando ódio, regando com esse tipo de mentira. A matéria da Folha é uma matéria mentirosa. O Lula não falou de caça às bruxas. Expliquei aqui, caça às bruxas não tinha direito de defesa. O Lula falou em punir nos termos da lei, ou seja, sem anistia. A Folha quer anistia para esses vagabundos. Peça aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Falou!